sou Sara Neves, do canal TV Vanguarda, e hoje eu vou começar o meu programa falando um pensamento do cineasta estadunidense Woody Allen. Ele disse que muitas vezes criar expectativas é produzir frustrações. E o vídeo que eu vou fazer hoje, talvez muita gente fique frustrada, talvez muita gente não goste, talvez muita gente me critique, porque eu não vou falar de coisas belas, eu não vou falar de poesia, eu vou falar de realidade, eu vou falar de um crime bárbaro, monstruoso, assustador, que ocorreu em 22 de dezembro de 1992, quando foi o ex-ator Guilherme de Pádua assassinou. Uns dizem que foi com 18 tesouradas, outros dizem que foi com 22 tesouradas. A ex-atriz Daniela Pérez, filha da novelista Glória Pérez, autora da novela na época Explode Coração, em que Daniela e Guilherme faziam um par romântico. Esse crime, até hoje, na minha visão, ele não ficou esclarecido o porquê. Que mesmo sendo um crime bárbaro, assustador, eu acho que tem que ter um porquê. Nada justifica um assassinato cruel, brutal, mas tem que ter um porquê. Na minha visão, até hoje, ele não tem um porquê, porque o Guilherme de Pádua já contou várias versões para esse crime. Ele é assassino confesso desse crime, ele confessou que foi ele. A primeira versão que ele contou, porque ele estava sendo assediado pela Daniela Pérez, que a ex-esposa dele, coautora do crime junto com ele, Paula Tomás, estaria com muitos ciúmes de Daniela Pérez, por isso que ele premeditou, assassinou a Daniela Pérez. A segunda versão que ele conta, ele tinha assediado a Daniela Pérez para que ela convencesse a mãe, Glória Pérez, a autora da novela, a aumentar a participação dele na novela. Como ela era casada com o ator Raul Gazola, estaria indiferente aos assédios dele. Outra versão contada por ele no crime, por esse crime bárbaro que ele fez, foi que eles teriam tido um romance, ele e Daniela Pérez, e que ele havia colocado um fim no romance, e que Daniela estava perseguindo ele, ameaçando inclusive usar a influência da mãe, Glória Pérez, para a demissão dele da Rede Globo. Então, quer dizer, contou várias versões. Talvez a gente nunca saiba o que realmente levou o Guilherme de Pádua a assassinar tão cruelmente, tão friamente, tão monstruosamente Daniela Pérez. Talvez Guilherme de Pádua leve para o túmulo o porquê, naquela madrugada de 28 de dezembro de 1992, a praticar essa barbaridade. Existem dois tipos de crimes, os sujos e os limpos. Os criminosos sujos são os pobres e os loucos, porque eles provam a obviedade de um sistema de miséria. Serve para alimentar uma sociologia de tragédia social, tipo: a miséria leva à loucura, a miséria leva ao crime, a miséria leva ao roubo. Serve também para a sociologia de direita. Já os criminosos limpos atingem outra verdade mais oculta, um estilete que fere a parte intocada da nossa razão. O criminoso sujo mata por fome, porque nem eu disse, por loucura, por necessidade, e é útil para confirmar uma visão negativa do mundo onde nós estamos. O sujo nos exclui, já o crime limpo, ele nos inclui, nos provoca vertigem e crise, nos provoca arrepio, ele mata por escolha. O criminoso sujo nos justifica e absolve, o criminoso limpo nos acusa, o criminoso sujo afirma a nossa lógica, o criminoso limpo nos enlouquece. A gente não entende o porquê que uma pessoa tem tudo, dinheiro, fama, por que comete um crime? O caso Guilherme de Pádua veio tocar no nervo mais bem cuidado. O caso Guilherme de Pádua, ele tornou-se uma normalidade da vida normal. Guilherme de Pádua expôs a nossa doença, daí o horror que o criminoso limpo provoca nos colegas atores, tirou dele a proteção de habitarem a ficção. Mais que um criminoso, Pádua atraiu a confiança da Globo. Por uma falha do departamento pessoal, invadiu com seu passado sujo o elenco dos limpos. Porque, segundo a imprensa divulgou na época amplamente, que Guilherme de Pádua era antes um garoto de programa. Mas mais que um criminoso, ele foi um impostor na Rede Globo. Puro que o Guilherme de Pádua provocou é muito maior que qualquer assassinato. O da menina Miriam queimaram, da menina Tânia em São Paulo, que na década de 50, o pai dessa menina mantinha uma festa conjugal, ela deu um tiro na menina, a menina agonizou a noite inteira. Como a menina não morria, ela jogou álcool e tocou fogo no corpo da menina. Como também tivemos o caso do menino Bernardo, aqui no Rio Grande do Sul, que foi assassinado cruelmente pelo próprio pai e pela madrasta, por causa de dinheiro, por causa de uma herança. O Pádua, na minha visão,
ele passou por cima de todos esses casos. Crime praticado pelo Guilherme de Pádua, de todos os outros, né? Os outros a gente se agarra em valores para esquecer, em fé, em crença. O Guilherme de Pádua, ele mexeu em nossa única realidade que temos, a ficção. O Guilherme, ele rompeu as regras dramáticas de uma novela, ela ia para além da TV, que abrange todo um mar de ilusão. Ele estragou a regra do jogo e por isso o erro será punido severamente, como poucos foram até hoje. Ele fazia o chamado Clube de Mulheres, né, nos anos 90 e 80. Ele fazia a Noite dos Leopardos. E dizem também, como eu já falei, que ele fazia programa. Na minha visão, eles não foram punidos o suficiente. O Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos de cadeia, cumpriu 6 e está hoje em liberdade. Formou-se em informática, na internet, que presta consultoria a outras empresas. E dizem que fatura cerca de 20 mil reais por mês. E que ele vende a história dele para os paparazzi. Esse crime, no fundo, ele virou para o Guilherme de Pádua uma fonte de renda. Porque hoje, como diz o povo, ele está livre, leve e solto. Este é o nosso Brasil, essa é a nossa justiça. Eu falei desse caso porque ele tá chegando, porque esse caso se deu logo depois ao Natal. E eu admiro muito a Glória Pérez. Ergueu a cabeça, perdeu a única filha dessa maneira tão trágica, seguiu em frente, né? E continua até hoje escrevendo nossas novelas, nos fazendo rir, nos fazendo chorar, nos fazendo refletir. O meu programa de hoje eu vou encerrar, já que eu falei da morte. Como eu acho que a morte não existe, que existe apenas, a gente vai para um outro plano, eu vou encerrar com um pensamento que foi ditado pelo Espírito de Emmanuel ao grande Chico Xavier. Devemos conservar a nossa paz, porque somos, acima da morte, herdeiros da imortalidade, vivendo sempre. Até uma próxima oportunidade. Não se esqueçam de assinar o meu canal no YouTube, a TV Vanguarda.